Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Santos, precisando da vitória. Este é o vídeo de jogo, uma partida que o São Paulo perdeu por 1-0 de um time do Santos reserva. O time do Santos começou com nove reservas. E o São Paulo precisava vencer, não só por jogar em casa, mas para se aproveitar do adversário que estava em outra competição, com a cabeça em outra competição, sem nenhuma chance no Brasileiro. O São Paulo, que também precisava provar muita coisa para sua torcida, desde a eliminação da Copa do Brasil pelo Grêmio, foi o empate com o Grêmio, a derrota acachapante para o Red Bull Bragantino e agora o jogo do Santos. Antes de começar esse vídeo, eu vou lembrar mais uma vez, no site falabandana.com tem um texto do Gabriel Perecini de novembro de 2020, em que ele falava que o São Paulo não era favorito aos títulos que disputava. Naquele momento estava todo mundo empolgado, São Paulo estava muito tranquilo no Campeonato Brasileiro, estava ainda disputando a Copa do Brasil, estava apresentando um futebol incrível, e o Perecini falou, São Paulo não tem elenco para disputar tudo isso, tem a questão do desgaste e tudo mais. Ah, mas foi o desgaste ou foram as ausências que pesaram contra Bragantino e Santos? Contra Bragantino não tem explicação, não podia apresentar aquele futebol tão horroroso que apresentou. Mas, enfim, hoje contra o Santos não é questão das ausências, tem todo um conjunto. Só que a gente precisa lembrar que tem dois lados da moeda, sempre. O São Paulo está na liderança do Campeonato Brasileiro, conquistou 56 pontos. Está aqui porque merece, porque jogou o futebol para chegar nesta posição. E nesta posição jogou tocando bola, saindo da defesa, no estilo do Diniz, com todas as improvisações, com esse elenco jogando com o coração na chuteira. Agora os resultados não estão vindo, ninguém presta, o técnico não presta. Então, antes de começar, é muito importante deixar muito claro, esse vídeo é uma vacina, esse vídeo é para explicar o que está acontecendo, pelo que o São Paulo está brigando, o que precisa fazer, mas é preciso deixar claro, todo mundo está tendo dificuldades, e o São Paulo, em alguns momentos até difíceis, mostrou muito futebol. Vai ter que se reinventar, vai ter que vencer, não tem explicação, quer dizer, tem. A do jogo de hoje, o Gabriel vai começar agora. Gabriel, o que você viu do jogo de hoje? Se você quiser fazer alguma parte nessa introdução, manda bala. Quero porque, para deixar bem claro, só que o São Paulo não está na liderança do campeonato porque deixaram o São Paulo ou porque o campeonato está ganho, não é, tá? Até o jogo contra o Bragantino agora, quarta-feira, o aproveitamento do São Paulo era exatamente o mesmo, o levantamento do Vitor Pereira, tá? Acompanha o canal, conversamos com ele no Twitter, amigo nosso. O São Paulo estava com 67% de aproveitamento, que é a média de aproveitamento de todos os campeões dos pontos corridos. Aproveitamento esse, inclusive, superior ao título de 2008. Então, o São Paulo não está na liderança porque deixaram, tampouco já era campeão. Tá? Então é só para a gente fazer esse pequeno recorte, porque senão daqui a pouco já... não, se o Flamengo tivesse jogado, se o Flamengo não tivesse perdido nenhum jogo, né? Porque vale para o São Paulo também, se tivesse ganhado o Santos e o Bragantino já era quase campeão. Assim, todos os times do campeonato podem usar o mesmíssimo argumento, porque todos tropeçaram em jogos bizarríssimos, mas tudo bem. A questão falando agora especificamente do jogo de hoje, em termos de resultado, eu acho que parou minha câmera, não sei, está normal para mim? Não... Manda bala, para mim tá. Em termos de resultado, não tem a menor discussão. O resultado ele é inadmissível, não poderia acontecer. O São Paulo era o único time, de fato, que tinha uma responsabilidade no jogo de hoje e precisava se fazer presente e fazer valer esse favoritismo dentro de campo. Não fez, tá? Numa atuação que não foi boa. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a atuação em si, a gente pode tentar entender, como a gente tenta entender quando o Diniz trocou a dupla de zaga, quando colocou o Luan, quando colocou o Tietchan no lugar do Luciano e hoje tentou ir de Pablo. Tá? O Diniz foi com o Pablo, no jogo, Pablo ficou como companheiro do Brenner, o que eu imagino que ele tenha tentado fazer, dar uma companhia ao Brenner. O Brenner nos últimos jogos ficou absolutamente isolado sem o Luciano. O Vitor Bueno não conseguiu fazer essa companhia para ele, e ele optou por perder um jogador na construção e colocar um jogador na companhia do menino lá na frente, do centroavante. O São Paulo perdeu muito na construção de jogadas. Então você tinha as mesmas movimentações de Gabriel Sara e Igor Gomes, só que quando havia associação por ali,
faltava um jogador a mais para fazer uma infiltração, para receber a bola e um desses dois meninos da ponta fazerem a infiltração. O São Paulo ficou com Pablo e Brenner participando pouquíssimo do jogo, presos no meio da zaga do Santos, enquanto tentava construir com um jogador a menos do que está habituado. Não funcionou. Esse é o ponto principal, como contra o Bragantino, entre as 1000 coisas que não funcionaram, Vitor Bueno excessivamente aberto e circulando pouco por dentro, infiltrando pouco, colando pouco no Brenner, não funcionou. Tá? E aí o São Paulo volta, vai para o primeiro tempo, São Paulo ameaçou ter três momentos, dois, vai, um não dá nem para contar, dois no primeiro tempo, uma enfiada de bola do Daniel Alves e o Juan Fran chegando meio segundo atrasado, ele serviria a bola, o São Paulo faria 1-0, e um chute de fora do Daniel Alves, que começam com justamente essa movimentação de sempre do Gabriel Sara. Igor e Gabriel jogam abertos e se mexem muito. O Gabriel geralmente faz essa diagonal por trás de toda a zaga para receber do outro lado. O Daniel faz enfiada de bola para ele, o Gabriel recebe, tenta servir o Brenner, a bola sai ruim, o Brenner tenta salvar e o Daniel está de fora da área. Tá? Que foi uma bela enfiada do Daniel Alves, né? A leitura que ele fez, da bola, as duas enfiadas. A da leitura do Juan Fran, as duas foram boas enfiadas. Eu tô falando isso porque o Daniel Alves é um dos caras que falham no gol e já tá uma galera caindo na cabeça do Daniel Alves, como se ele fosse um perna de pau, um desinteressado e não estivesse jogando num nível que se espera dele. Entendam? Todo jogador, inclusive os grandes, vão ter jogos melhores e piores. Nem sempre o Daniel Alves vai jogar no nível que se espera, enfim, mas segue. Sim, e aí o ponto, a minha questão principal com o Daniel Alves no primeiro tempo foi cobrança de falta. Eu não entendo que ele continue sentido. Cobrando faltas e escanteios. Tentando fazer um esforço muito grande para entender por que ele cobra os escanteios, porque assim, ele não é um grande cabeceador, ele não adianta ficar na recomposição porque ele não tem velocidade, se o adversário sair em contra-ataque, ele não vai pegar ninguém na velocidade, e você coloca ele para bater o escanteio, mas não faz sentido porque funciona muito pouco. As cobranças dele não são tão efetivas, diferentemente de quando ele mesmo tem um cruzamento na lateral para fazer, na lateral da área, aí sim o cruzamento dele com a bola rolando, aí é óbvio que é muito bom, mas com o escanteio não funciona. Mas o São Paulo tem insistido disso, a gente fala isso acho que desde 2019, acho não, desde do fim ali de 2019, depois passando por 2020 inteiro, mas tudo bem. Esse para mim é o principal ponto. E quando o São Paulo volta do intervalo, não dá nem para entender qual era a proposta, porque com 2 minutos de jogo, o São Paulo vai sair num contra-ataque, e aí é um dos gols daqueles que é o show de lambança máximo que você pode proporcionar, de no mínimo 4 jogadores que participaram disso. O Sara sai com a bola dominada, chega até o Daniel, eles não se entendem quem vai ficar com a bola dominada, os dois saem da bola. O Sara vem conduzindo, ele deixa pro Daniel, o Daniel dá licença pro Sara, e aí a bola fica lá pro Santos e um fica olhando pra cara do outro. E aí quando você, isso a gente fala milhões de vezes, porque é o contraponto desse estilo de jogo. Quando você dá uma bola bizarra pro seu adversário, principalmente no campo de defesa ainda, o Santos sai no contra-ataque, e aí tipo, cadê o Juan Fran? Óbvio, o Juan Fran já estava posicionado, a bola era do São Paulo, normal, não tinha pressão. Ele está posicionado para armar a jogada. Aliás, as principais jogadas ofensivas do São Paulo hoje passaram pelo Juan Fran, todas elas. Estou tentando lembrar alguma jogada ofensiva que não passou pelo Juan Fran, não consigo. Talvez tenha tido, isso no segundo tempo, né? Talvez tenha tido e eu esteja me esquecendo, mas não consigo lembrar. E aí o Santos faz a jogada pela linha de fundo, o Jobson adianta a bola, o Luan perde a dividida para o Jobson chuta do jeito que dá, a bola vai fraca, o Volpi deixa passar. 4 jogadores cometendo no mínimo 3 erros, né? Sara e Daniel dividem um erro, o Luan perde uma dividida que ele não pode perder, e o Volpi toma o gol que não pode tomar. Então é uma série de problemas muito grande, que parece que o São Paulo, a gente volta um pouco no tempo de quando o São Paulo dá uma chance para o adversário faz o gol. Não foi exatamente o caso do Santos, o Santos teve 2, uma no primeiro tempo que acerta a trave, e teve essa logo no começo. Aí o São Paulo começa, acho que assim, ao longo de 2020, o São Paulo matou
pegando a frase do Vitor Birner, porque para mim é o melhor exemplo, o São Paulo exorcizou alguns fantasmas. Elimina o Fortaleza do Rogério na mata-mata, passa pelo Flamengo, faz um jogo muito digno com o Grêmio, principalmente na ida, não merece perder, não merece ser eliminado. Ultimamente, o São Paulo tem merecido muito ser eliminado, não foi o caso. Consegue assumir a liderança do campeonato, jogou contra equipes que jogavam fechadas, jogou contra equipes que vinham para o jogo, jogou contra elencos melhores, piores. São Paulo conseguiu ter faltando 10 rodadas para o campeonato acabar, um aproveitamento médio de campeão, de pontos. Tá? E tinha um jogo consistente. E aí, depois que toma esse gol, logo depois de que vem a eliminação e vem a pancada de quarta-feira, volta tudo. E aí o São Paulo joga bola mais 25 minutos, tentando botar o seu estilo que não resolve na melhor chance do jogo, talvez a melhor chance do jogo, do Brenner. O Pablo sai um pouco da área para receber a bola, aí o Juanfran enfia a bola para o Pablo, ele toca para trás, o Brenner fura e acaba recuando para o goleiro. É o que mais se assemelhou ao que o Luciano costuma fazer. Sai da área, vem buscar o jogo, dá a opção de infiltração, o Juanfran pega e faz essa associação com o jogador. E de resto não funciona. E quando não funciona, o São Paulo não tinha nem o Tietê, o São Paulo não tinha o Luciano, o São Paulo não tinha opções. O São Paulo tinha no banco Boia, Trellis, Carneiro e Galeano. Nada que passe perto, nem o Bueno, a mesma coisa que, de novo, o Bueno entrou, provavelmente por orientação, aberto pela esquerda. São Paulo continua sem a sua estrutura básica, ou a estrutura que tanto funcionou. Quando a gente fala que o São Paulo tinha a obrigação de vencer o jogo hoje, é porque tecnicamente é óbvio que o time do São Paulo, mesmo sem o Luciano, é melhor que o Santos reserva. Isso é óbvio, isso é uma constatação. Só que se você pegar o jeito de jogo que o Santos joga com o seu time completo e o time que foi a campo hoje, o Santos perde tecnicamente. Óbvio, o Santos não tem Soteldo, não tem Marinho, começou com o Bruno em vez do Caio Jorge, muda muita coisa, Pituca e tudo mais. Só que em termos de estrutura, as peças estavam lá. As peças estavam lá. Um lateral esquerdo que sai para o jogo, um lateral direito lá do outro lado, a dupla de zaga forte no jogo aéreo, que o Santos sofreu muito quando foi com o time reserva contra o Flamengo no jogo aéreo, hoje não foi o caso. Um trio de volantes, um deles que chega mais à frente, hoje foi o Jobson. Velocidade pelos lados, um centroavante. O Santos tem as características. O São Paulo perde o Luciano, o São Paulo olha para o elenco e fala, eu vou ter que mudar. E aí tenta mudar, e aí descobre o Tietê, dá certo um jogo, não dá certo o outro, vai com o Pablo, você perde completamente a construção do time. Se você puxar o Sara, você vai colocar o Vitor Bueno, você vai perder a mesma coisa. O Vitor Bueno é um jogador que leva do meio, da ponta para o meio ou da ponta para o fundo, ele não vai fazer essa diagonal longa que o Sara e o Igor fazem, ele não vai vir por dentro construir a jogada. O São Paulo tem esse problema. E para piorar, o que eu escrevi no texto que você citou no começo do vídeo, o São Paulo tem que estar sempre no limite. Sempre no limite. O Brenner teve 2 chances hoje, 2,5, mas vamos pegar 2 muito claras, que uma ele parou no goleiro, que fez uma grande defesa, mas a bola ainda vai no meio do gol, ele não consegue tirar do goleiro, e o gol que ele perde no passe do Pablo na enfiada de bola do Juanfran. O Brenner tem que guardar essa bola. Era um segredo do São Paulo. Quando o São Paulo contra o Fortaleza, por exemplo, o Brenner tirou até um gol que você nem esperava que fosse sair um gol dali, ele vai e tira o gol. Contra o Fluminense, 2 bolas pro Brenner, gol. E assim, eram boas chances, pegando o exemplo do Fluminense, que foi a última vitória do São Paulo. Precisa guardar. Isso vinha acontecendo. O Sara recebe uma bola na entrada da área, chuta, a bola passa 1 centímetro da trave, não entra. O time tem que estar no limite. O Luan tem que ganhar aquela dividida, o Volpi tem que fazer aquela defesa, o São Paulo não pode perder aquela bola no meio de campo. E perdeu. E aí, quando perde, você não tem as peças para você fazer o seu estilo de jogo prevalecer, e você vai meter Carneiro e Trellis e Paulo Boia aberto e vai ficar jogando bola na área aleatoriamente, rezando para achar um gol. Não, e fugindo das características, porque para quem fala, porque o Diniz não abre mão das convicções, é óbvio que o Diniz abre mão das convicções e abriu mais de uma vez. E assim, sabe uma coisa que cansa? Porque assim, para quem acompanha o canal, infelizmente, nós não temos o mesmo público de alguns outros canais. Por que eu falo infelizmente? Porque se a gente tivesse mais público, seria mais fácil das pessoas entenderem que a gente fala isso há muito tempo. A gente não tira isso da cartola, a gente não tirou isso agora. A gente está combatendo esse tipo de ideia falaciosa há algum tempo.
Ah, e o Diniz não abre mão das convicções. Porque o que acontece? Quando o São Paulo não consegue resultados, a galera começa a criar ressuscitar fantasmas e começa a criar narrativas. Então, assim, o Diniz xinga o elenco o tempo todo. É característica. Vira piada quando tá ganhando. Vira piada quando está ganhando. Aí a gente vê o Diniz xingando e virou meme. Tô falando, o São Paulo ganhando de 3-0 e o Diniz xingando como se o time estivesse perdendo. Virou meme, virou piada. Eu na vida, ganhando alguma coisa e o Diniz lá xingando. Aí o Luciano taca água no Diniz, porque o ambiente deve ser horrível no São Paulo. Péssimo, detestável. O jogador joga água. O pessoal estava falando de bullying, de assédio moral, e nós temos um funcionário que vai lá e taca água no chefe e não acontece nada. Por quê? Porque não é um relacionamento normal. As pessoas criam narrativas da onde não tem. O Diniz abriu mão das suas convicções contra o Flamengo. Várias outras ocasiões o Diniz abriu mão de suas convicções. Só que ele realmente tem um estilo de jogo que ele acredita que é o caminho para a vitória. Ah, mas nunca ganhou nada? Eu não sei, nunca ganhou nada. Mas com essas convicções e com este modelo de jogo, em sua maioria, que ele conseguiu chegar na liderança do brasileiro. Ah, mas foi porque a torcida pediu o Luan. A torcida pediu um Luan que não é esse Luan, que está entregando um futebol muito diferente e que está dentro do contexto de jogo do Diniz. Um Luan que evoluiu muito no banco. Então, assim, isso não é uma defesa do Diniz. Isso é apenas uma leitura dos fatos. São Paulo se mantém com 56 pontos na liderança de um campeonato em que não tem o melhor elenco. Não tem melhor elenco que Palmeiras, não tem melhor elenco que Atlético Mineiro, não tem melhor elenco que Flamengo, contra a Inter é discutível e o Grêmio tem mais tempo de trabalho. E como o Gabriel falou, o Santos hoje com 9 jogadores reservas conseguia manter a mesma estrutura e o São Paulo com um jogador a menos já não conseguia. Ah, mas porque o Luciano é um gênio? Não, o Luciano não é um gênio. Mas o Luciano se encaixou perfeitamente num modelo e faz funções que ninguém faz. Mas, enfim. E o meu ponto, assim, e aí a gente vai entrar em outro ponto agora. Por que o São Paulo perdeu quarta-feira do jeito que perdeu e perdeu hoje para os reservas do Santos? Se você perguntar para mim, eu não tenho uma justificativa. Assim como eu falei quarta-feira, não sei o que aconteceu. Tá? Hoje pode ter sido um jogo ruim. Eu acho que a questão do Luciano pesou muito, como a gente já detalhou tecnicamente o jogo aqui, só que a questão é o seguinte: mudou o ambiente, a nova gestão mexeu? Eu não sei. Eu de verdade não sei. A gente pode pegar esses 2 dias agora, até a live de terça, tentar apurar, tentar ir atrás, tentar ouvir gente. Não sei. Não sei. Só que, de novo, assim como não adianta ficar cravando teoria da conspiração, isso não vai resolver. Não adianta vir, não. Claramente é porque não sei se é. Tá? E assim, eu acho absolutamente incoerente, e é uma incoerência, ela é óbvia, alguém acreditar, e aí cada um acredita no que quiser, mas alguém acreditar que existiu um problema interno, que, de novo, pode ter existido, eu estou falando que eu não sei, mas é incoerente você achar que esse problema existiu e ao mesmo tempo você achar que não, tá tudo bem porque tem o Muricy. Então o Muricy vai lá e resolve. Qual que é a função dele do dia a dia? Não é tratar aí o meio de campo com comissão e diretoria? Se existe um problema, resolva. Ele está lá para isso. De novo, não sei se aconteceu. Se perguntar para mim, isso a gente está gravado, eu fiquei... Aliás, o nome do repórter que mencionou que havia uma crise foi o... o Felipe Facincani. Não, aquilo ali é bizarro. Tudo bem. Mas ele falou isso. Nós fomos atrás, porque assim, independente da reputação ou do acerto de jornalistas, quando vem uma informação da grande mídia, a gente vai atrás. E nós entramos em contato com fontes. Tanto eu quanto o Gabriel, para surpresa de alguns, eu e Gabriel temos fontes diferentes, pessoas diferentes que a gente consulta. Ninguém tem nenhuma informação desse tipo. Pelo contrário, o ambiente do São Paulo até o momento continua a mesma coisa, as cobranças na mesma medida e ninguém se abalando por isso. Então, a informação que a gente tem é que não foi isso. Pode ter sido e pode ter sido muito bem disfarçado, ok. Mas a gente não tem nenhuma informação que corrobore que algum jogador tenha procurado algum diretor para reclamar do comportamento do Diniz. Não temos isso. Então, se eu precisasse cravar ou apostar dinheiro, eu apostaria que não, que isso não aconteceu.
Mas é isso. Respeito às fontes de cada jornalista, cada um com as suas. Mas continua. E o ponto era só o seguinte, como antes da virada de gestão, que a gente chegou a falar em todos os vídeos, todos os fins de vídeo, a gente falava a mesma coisa. Atenção, as pessoas que estão mais preocupadas, não sei o quê, porque vai mexer com o ambiente do futebol, tudo deve ser mantido, a estrutura do time, o dia a dia. Se você perguntar para mim, nunca, jamais eu colocaria o estatutário, que ano passado a base aliada queria colocar ele no lugar do Raí. O Daniel Alves foi uma das pessoas que foi contra. Essa troca não aconteceu. E essa base aliada, que é a cabeça do cara, que a gente já falou isso aqui várias vezes, a informação original do Vitor Birner, eu nunca colocaria ele como diretor de futebol, eu colocaria ele para ficar viajando com o elenco. Sim. Eu não faria. Agora, para cravar que isso mexeu, eu não tenho essa condição ainda. Se até terça-feira alguma coisa não dá, tudo bem. O que eu cravo são as coisas que a gente fala no dia a dia de estrutura política do clube, de situações de criação de comissões e distribuição de cargos. Isso já falou e nem assunto para o vídeo de jogo. Tá? Só uma pausa aí, só para isso. Uma coisa que a gente falou aqui em vídeo de jogo é que nós não teríamos trocado ninguém até o fim do campeonato. Ninguém significa, a gente nem teria demitido o Pássaro. A gente teria esperado fevereiro. Podia colocar esse cara como nome forte, o incrível, fantástico, falar, esse cara vai mandar em tudo, o que ele falar é lei, ok, tranquilo. É a ideia do Júlio Casares, ele é o presidente. Coloca em fevereiro. Espera acabar os campeonatos. Aí você manda todo mundo embora, manda todos os jogadores embora, fecha, tá, faz o que você quiser. Mas espera fevereiro. Nós, no canal, a gente deixou isso, tem gravado, a gente não mexeria em nada. Mas o Pássaro foi embora. Pela gente não teria ido. Ah, mas o Pássaro fez um trabalho bom? Não, não fez. Mas muitos jogadores mandaram agradecimentos a ele. Então, assim, o trabalho dele pode ter sido muito ruim, mas uma parte deles não era perceptível para a gente, para nós jornalistas, para nós setoristas e para a torcida em geral. Mas ele deve ter sido melhor para ter até o Antony agradecer o cara. Então eu não teria tirado esse cara de fevereiro. Agora, como o Gabriel falou, não posso cravar que foi a saída do Pássaro. Não posso. Mas assim, que é curioso que algumas pessoas querem cravar uma coincidência. Ah, foi a derrota do Grêmio, abalou a cabeça de todo mundo? Pode ter sido. Mas a mesma leitura podia se fazer da saída do Pássaro, que antecede até a eliminação do Grêmio. A eliminação pelo Grêmio. Então, criar teorias agora nós não podemos cravar. Sem informação, você pode criar a teoria que você quiser, exato. Porque na quarta-feira, até teoria de que o Juanfran não tinha jogado porque, sei lá, eu o quê, e o cara foi tirar visto de trabalho, e criaram teorias do porquê que ele não jogou na quarta-feira, você pode falar o que você quiser, gente, cada um fala o que quiser. Eu posso vir aqui e falar que perdeu porque sempre que chove 1h da tarde o São Paulo perde. Cada um fala o que quiser, entendeu? Para muitas pessoas, o São Paulo perde porque é o estilo de jogo, porque não sei o quê. Eu queria entender como é que você sai de um estilo de jogo que pega um time que tecnicamente não tem a menor condição, na teoria, de estar na liderança do campeonato, ainda mais com vantagem, num momento tão avançado da competição, como é que essa fórmula sai disso para manjada em 4 dias? Porque contra o Fluminense estava tudo bem, porque tinha ido bem contra o Fluminense, tinha ido bem contra o Grêmio mesmo perdendo, aí empata com o Grêmio, descobrir a fórmula, hein? Não tem mais jeito. Como que isso funciona? Como é que os times olham e falam, descobrimos a fórmula, e aplica, assim, facilmente, ninguém treina, ninguém nada, você só aplica e funciona. Cara, não faz sentido. Eu acho mais interessante a gente tentar olhar para o nosso elenco, para as peças que a gente não tem, tá? E para o jogo em si, do que falar isso. Mas tudo bem, a gente pode virar e falar que... E aí, assim, só fazer um reforço que Atlético Mineiro, do Sampaoli montou o time do Atlético Mineiro. Montou o time com trocentos reforços, gastando uma nota, escolhendo o jogador dedo a dedo. O Diniz escolheu só o Luciano. O Sampaoli tropeçou, assim, contra adversários ridículos neste campeonato, disputando apenas o brasileiro. Porque o São Paulo estava disputando o brasileiro, estava a Copa do Brasil, estava a Sul-Americana, foi caindo. Mas nós chegamos a jogar 4 meses, como a gente falou aqui, sem nenhum descanso. Ah, isso é desculpa? Não, não é desculpa. Isso são fatos. Isso são coisas que aconteceram. O Atlético Mineiro do Sampaoli é um exemplo. O Flamengo do Rogério Ceni é outro exemplo. O Palmeiras, agora do Abel, é outro exemplo.
O Inter com o Cudê e agora com o Abel Braga também é outro exemplo. Todos esses times tropeçaram. O Grêmio, do Renato Gaúcho, o fabuloso Grêmio Copeiro, tropeçou contra o Santos. O Santos tropeçou trocentas vezes também no Campeonato Brasileiro contra equipes mais fracas. Quando é o São Paulo, o Diniz, que é um fracassado, o Daniel Alves, que é estrelinha e está ganhando demais, o Thiago Volpe, que é mão de minhoca, mão de dinossauro, mão de alface, qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque tudo vira uma narrativa tremenda. E aí o São Paulo consegue ressuscitar os tais fantasmas que o Perecini falou, que o Birner já tinha dito. O São Paulo está conseguindo exorcizar. E aí o ponto para finalizar, pelo menos finalizar da minha parte, porque o jogo foi isso que a gente falou até os 17 minutos, aí o resto a gente trouxe o entorno, e aí fica a nossa obrigação de ir atrás, saber se tem alguma coisa diferente, porque assim, tem que ver, porque não é que nós temos um super elenco, como o Flamengo tem, e aí você tem que olhar e falar, cara, tem alguma coisa que não está acontecendo aqui, porque esses caras não estão fazendo o básico. E aí você tem que identificar problema dentro do elenco político, e a questão política do Flamengo vai longe. O nosso não. Tratar os jogos do São Paulo como, não, o time fez uma atuação ruim, perdeu o jogo. De novo, hoje, o resultado em si é inadmissível. Tá, pelo time reserva do Santos e pelo que o São Paulo está brigando no campeonato. Assim isso não, isso não... também. 2 resultados inadmissíveis. Nós não estamos falando que não é. Inadmissíveis, os 2. O do Bragantino eu fico muito mais incomodado com o nível de atuação, o nível de postura, do que com o resultado em si, porque eu sigo achando que amanhã eu acho que o Atlético Mineiro vai ter um jogo difícil, pode atropelar o Bragantino, eu acho que vai ter um jogo difícil, o Flamengo vai ter um jogo difícil contra o mesmo Bragantino em Bragança. Falando ali dos times mais próximos, nesse momento até neste momento que gravamos, está no intervalo do jogo, o Internacional está ganhando, está se mantendo na vice-liderança a 3 pontos. Mas em relação ao elenco, não é surpreendente que esse time do São Paulo oscile. Não é surpreendente, porque não tem essa qualidade abundante, não é surpreendente. Então, assim, agora a gente vai ter uma semana, tá? Hoje é domingo, vai ter aí amanhã regenerativa, vai ter terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias completos e um dia de treino leve no sábado, para ter o retorno do Luciano. Bruno Alves também volta, o São Paulo não tomou nenhum cartão dos que estavam pendurados, salvo engano, acho que o Ronfran não tomou, o Igor não tomou, o Sara, acho que todos passaram ali, acho que o Arboleda estava pendurado também, o Reinaldo, enfim, eu acho que todos eles passaram, Brenner, salvo engano, todos eles passaram sem levar cartões, para o São Paulo ir com o time completo para Curitiba e retomar não só a confiança, mas retomar uma vantagem no campeonato, porque agora, em termos de pontos perdidos, o Internacional está a 3 pontos, o Palmeiras está a 3 pontos, em termos de pontos perdidos, tá? Porque muitos desses times têm jogos atrasados. O Grêmio São Paulo foi Pablo e Hernanes, tá? Pablo e Hernanes, tá? Eu acho que nenhum deles estava pendurado, tá? Mas vamos lá. Dentro desse elenco que você citou. Sim. O Atlético Mineiro está a 1 ponto, tá? O Grêmio eventualmente aí vai brigar com o Flamengo, um deles está com um jogo atrasado, vai diminuir essa distância, sabe, sei lá, se vai diminuir 1 ponto ou 3, não interessa. Então, assim, o São Paulo, além de recuperar a confiança, precisa recuperar a questão da tabela do campeonato. Não dá para ficar ali com um time a 1 ponto, 2 pontos, não é que não dá, mas assim, a gente sabe o quanto isso vai complicar e o quanto vai piorar, porque tinha a fantasia de que, não, o São Paulo vai abrir 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, vai ser campeão em dezembro e tudo mais. O dezembro que passou, né? Então, assim, São Paulo tem aí uma semana cheia e ela precisa ser bem trabalhada dentro de campo, e se aconteceu alguma coisa, sabe-se lá o que, isso precisa ser corrigido. Tá? Os jogadores têm mais do que experiência para, se acontecer algum problema lá, virar e falar, amigão, sai, tá atrapalhando isso aqui, muda, faltam 9 jogos, vai com os teus para lá, se for isso, tá? E aí entra o Muricy também, porque foi contratado para fazer isso, está sendo remunerado para isso, por mais que a nova gestão tenha colocado ele para responder a uma pessoa estatutária que, enfim, já falei isso no meio do vídeo, não vou ficar repetindo. Enfim, então São Paulo vai ter essa semana para trabalhar, a gente vai ter a live de terça para discutir algumas coisas daqui e a gente fazer aí o contextualizando que a gente ficou devendo. Tive problemas seríssimos aqui, mas enfim, a gente retoma, mas vamos ver se a gente consegue gravar um vídeo a mais essa semana, Gabriel, porque a gente precisa falar dos 50 pontos do Casares e tem outros pontos que a gente precisa tratar
de repente não contextualizando, vamos ver se a gente consegue fazer isso, só para tentar deixar a galera. Mas, de novo, vou pedir para todo mundo que está assistindo o vídeo agora, curta o vídeo e compartilhe com quem quer entender o momento de São Paulo e aproveite para pegar alguns argumentos daqui para começar a rebater essa coisa, porque senão essa galera vai derrubar. Porque assim, é uma coisa de narrativa, de galera querendo criar que agora tem problema no elenco, que ninguém presta, que tudo é por acaso. Não é o caso. O São Paulo briga. O São Paulo briga como sempre brigou, tá brigando ainda lá em cima, não é o favorito, como a gente já falou lá atrás, mas continua brigando. Vai tropeçar como todos os outros times. Infelizmente, tropeçou 2 vezes seguida, não por acaso, quando sente a falta de um jogador que não é brilhante, não é um craque, não é um gênio, mas que faz funções que o São Paulo não tem ninguém que faça, enfim. E mais outros problemas todos que a gente já citou aqui. Tá bom? É isso. A gente se despede por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.